Olá, estamos de volta e hoje vamos falar da fibromialgia e a minha experiência de 23 anos no tratamento desse problema. Quais as orientações que eu dou para os meus pacientes, quais os exercícios a fazer, o que e como a medicina chinesa pode contribuir no tratamento dessa patologia. Por isso, nós vamos iniciar essa série com os vídeos publicados nos dois canais que nós possuímos. O canal de exercício terapia, que tem um link aqui abaixo, ou o canal de medicina chinesa, o Saúde Milenar, que também, se estiver vendo no outro canal, que tem um link abaixo. Tá? Por que isso? Porque no início, como eu vou explicar sobre a fibromialgia, o que é, quais são os sintomas, o que é que está relacionado, e vocês vão entender como que eu fui aprofundando no estudo e esse estudo me direcionou para diversas situações, tanto no campo do exercício quanto no campo da medicina chinesa. E aí, enquanto isso for um conteúdo que cabe nos dois canais, nós vamos estar colocando nos dois canais. E depois nós vamos separar de que forma o assunto relacionado ao exercício para a fibromialgia, nós vamos colocar no canal exercício terapia. E o assunto de medicina chinesa relacionado à fibromialgia, tratamento por acupuntura, fórmulas, dietética, nós vamos falar sobre tudo e vamos colocar no canal de Saúde Milenar. Nosso primeiro contato com o paciente fibromialgico foi lá em 1998, quando ainda estávamos fazendo estágio extracurricular. Né? Tivemos acesso a um paciente e como já tinha dentro das cadeiras estudadas no curso de fisioterapia, já tinha estudado bastante coisa sobre técnicas de liberação miofascial, entendemos e seguindo orientações também dos orientadores, professores orientadores, fazíamos técnicas de liberação miofascial nesses pacientes, pois elas tinham um excelente resultado com relação ao alívio das dores na liberação dos pontos gastilhos e das bandas tensas. Né? Então, para isso, para entender como que isso funciona, nós precisamos entender o que é a fibromialgia. A fibromialgia é uma síndrome onde a pessoa apresenta um quadro de dor generalizada que vai acontecer nos 4 quadrantes, ou seja, acima da cintura, seja do lado direito ou do lado esquerdo, abaixo da cintura, do lado esquerdo ou do lado direito. Ele pode estar associado a queixas de dores de cabeça, a insônia, depressão. É muito comum também a presença da síndrome do intestino irritável, com alternância de situações de prisão de ventre e até diarreia. Também é comum a presença da síndrome das pernas inquietas e a síndrome de fadiga crônica, então a presença de bastante cansaço. Essa síndrome de dor incapacitante generalizada, ela ocorre mais comumente na mulher, pois 9 entre 10 pacientes de fibromialgia são do sexo feminino. E ocorre na faixa entre os 30 e 60 anos, não sendo incomum ocorrer tanto após os 60 anos como antes dos 30 anos. E também pode acontecer até em crianças, porém é mais raro. Ela é mais comum em famílias com históricos de doenças autoimunes expostas a traumas, seja psicológicos ou físicos. Antes, no início, quando começamos a trabalhar com a fibromialgia, o diagnóstico era feito principalmente pelas queixas de dor generalizada e pela palpação de 11 dos 18 tender points encontrados no corpo, ou seja, pontos sensíveis, dolorosos já previamente demarcados, onde a gente verificava a palpação desses pontos e se apresentasse pelo menos 11 desses pontos sensíveis, já era diagnosticado. Hoje não se leva tão em conta isso, pois comumente você vai achar pessoas que não têm quadro de queixa dolorosa, e se você percutir esses pontos, você vai encontrar até eles doloridos. Ou pode acontecer, que é muito raro, de um paciente fibromialgico com queixa de dores em todo o corpo não apresentar todos esses pontos doloridos, tá? Mas isso é bem mais incomum. Porém, hoje, quando o paciente apresenta quadro de dor generalizada, dor crônica, insônia, problemas emocionais, tendência à depressão, fadiga crônica, dificuldade de memória e de raciocínio, problema de diarreia, ou também de prisão de ventre, ou alternância dessas duas condições, como
história da síndrome do intestino irritável, você já reporta aí um quadro de fibromialgia. Mas, entretanto, no próprio consultório médico, ele vai te passar exames, não com o objetivo de diagnosticar a fibromialgia, porque não existe exame para diagnóstico da fibromialgia. Esse diagnóstico ele é feito clinicamente, mas principalmente para eliminar outras possíveis causas, por exemplo, outras doenças reumatológicas. Então, ele vai te passar exames com o objetivo de eliminar outras possíveis causas. Então, normalmente, mesmo que em primeira vista o médico já perceba que possa ser um quadro de fibromialgia, acaba sendo um diagnóstico de exclusão. Então, ele volta e pesquisa outras situações para eliminá-las e assim chegar ao diagnóstico da fibromialgia. Isso é interessante porque nas histórias dos pacientes, quando a gente recebe esses pacientes do consultório, a gente vai verificar que eles vão contar histórias de que eles passaram anos, e às vezes até mais de uma década, pesquisando, né, passando de médico em médico, ortopedista, reumatologista e até neurologistas, atrás de um diagnóstico e somente após muito tempo de pesquisa e eliminado várias outras condições, acaba recebendo um diagnóstico. Hoje, essa situação está bem melhor, né? São 23 anos que eu trabalho com essa situação de pacientes fibromialgicos, então hoje é mais raro você encontrar pacientes que levaram anos para receber esse diagnóstico, mas no início, há 20 anos atrás, isso era extremamente comum. Desde aquela época até hoje, o tratamento medicamentoso é muito limitado, voltado principalmente a uma melhora da qualidade do sono. E as principais recomendações terapêuticas sempre foram, desde o início, né, das pesquisas, verificado a melhora com a prática de exercício físico. E muitos exercícios têm sido recomendados, principalmente exercícios aeróbios. Entretanto, não quer dizer que sejam os melhores exercícios. O treinamento de força vai ter uma repercussão no paciente fibromialgico muito grande, muito positiva, e vamos falar bastante sobre isso. Mas nós vamos falar também, quando chegarmos na parte de medicina chinesa, que cada caso é um caso, você pode encontrar mais de 10 diagnósticos diferentes para a síndrome da fibromialgia, do ponto de vista da medicina chinesa, o que vai diferir totalmente do tratamento. Então você vai ter uma orientação alimentar diferente, uma orientação de exercício diferente. Então o exercício sim, o exercício de força eu vou falar e explicar o porquê, ele tem uma importância muito grande para esse paciente. Vou falar dos exercícios aeróbios, mas principalmente vamos encaixar o que fazer em cada situação. Porque um paciente com fibromialgia pode ser totalmente diferente de outro e de forma a ser até oposto à situação. Então, o que seria bom para um pode não ser bom para outro. E isso a gente vai conversar um pouco mais aprofundadamente quando a gente entrar no assunto na medicina tradicional chinesa. Então, desde aquela época, né, de 20 anos atrás, o tratamento baseava-se no campo da fisioterapia em fazer fortalecimento lá na fisioterapia, também exercícios aeróbios e liberação miofascial. E aí, assim que me formei, eu contei que comecei a atender esses pacientes ainda no estágio, e assim que me formei, eu fui à USP estudar fisiologia do exercício e treinamento resistido, aplicado aí a situações tanto do envelhecimento como de patologias. E lá me deu um grande insight quando, estudado a fisiologia do exercício profundamente e também pesquisando os artigos e trabalhos daquela época sobre treinamento de força em fibromialgia, eu vi uma situação muito positiva do uso desse exercício e que ainda é muito pouco explorado. Tinha excelentes resultados, mas eram muito pouco explorados. Por quê? As pesquisas normalmente duravam 12 semanas no máximo, o que acometia de conseguir chegar no máximo a 60% da capacidade do paciente, ou seja, 60% de capacidade de treinamento de força daquele paciente. Não se conseguia evoluir além disso. E o ideal num paciente como esse é que a gente chegue além, que a gente vá ao treinamento de força como ele realmente deve ser feito.
E eu vou ensinar como a gente vai fazer isso progressivamente na parte do exercício. Também, com relação às liberações miofasciais, né, observamos que as técnicas de liberação miofascial, elas tinham algo em comum. Elas eram oriundas de uma técnica muito antiga chamada massagem ayurvédica. E o que seria extremamente positivo para um paciente como esse. Por quê? Porque quando chegava um paciente que tinha restrições ou queixas de dor mais localizadas, seja no membro superior ou no membro inferior, a manipulação desses tecidos, seja numa determinada área, era tranquilo. Mas quando chegava um paciente com queixa de dor em todo o corpo, era praticamente humanamente impossível você fazer liberação miofascial em todo o corpo. Era preciso utilizar técnicas que aprofundassem no tecido conjuntivo, no tecido muscular, soltassem as miofascias de forma eficiente num determinado período de tempo. E essas técnicas existem. Dentre elas, a melhor, que mais se encaixava de forma positiva, até um resultado excelente, a técnica de massagem ayurvédica. Então, visto isso, eu fui estudar a massagem ayurvédica. Busquei livros, vídeos e encontrei curso. E aí fiz um curso de extensão universitária de 1 ano, que englobamos aí não só a técnica de massagem ayurvédica, mas as técnicas orientais, como Tuiná, a técnica chinesa, da medicina chinesa Tuiná, o Doin, que apesar de ser japonês também vem do Tuiná, e o Shiatsu, que também é uma progressão, uma derivação do Tuiná, mas feita aí, uma simplificação feita pelos japoneses. Então, aprofundando nisto, foi que despertou o meu interesse de conhecer ainda mais o diagnóstico na medicina chinesa e vendo que como era importante para esse paciente e como era efetivo o resultado na medicina chinesa para esse paciente. Então fomos aí também estudar acupuntura, fomos estudar a medicina chinesa. E não parei pela acupuntura, fiz acupuntura e depois farmacologia clínica chinesa, curso de dietética, entre outros, que hoje nos dá uma condição de ter um olhar global sobre este paciente, diagnosticando as diferenças sutis entre cada paciente, podendo encaixar tanto dietética, fitoterapia, acupuntura e exercícios para cada tipo de paciente fibromialgico. E vai ser extremamente importante a gente fazer essa diferenciação. E dentro desse escopo de tratamento da fibromialgia também entram alongamentos, manipulações articulares. E não é muito estranho ou difícil de se encontrar pacientes que apresentam a síndrome de dor miofascial juntamente com a fibromialgia. O que seria isso? Que não só a queixa dolorosa, que é generalizada em vários quadrantes do corpo, mas ele pode apresentar regiões específicas com quadro álgico maior, em crises. Então, por exemplo, só tem queixas de dor na cabeça, dor nos pés, dor nas pernas e tal, mas tem uma queixa muito forte acontecendo no membro superior direito, o braço onde ele utiliza o mouse, por exemplo. Então, essa é uma situação que vai estar relacionada à síndrome de dor miofascial e que vai ser dada uma atenção especial. Porque o que é a síndrome de dor miofascial? É a presença de pontos gatilhos sensíveis que podem promover, quando percutidos, dor local ou à distância, ou estarem ativos sem mesmo percussão. Então, a presença deles gera uma dor local e também à distância. A exemplo de um ponto gatilho no infraespinhoso está gerando dor no ombro que irradia até o dedo da mão, o dedo mindinho da mão. Isso é bastante comum. Então, você vai ter aí essas situações concomitantes, como a presença da fadiga crônica, como a gente já comentou, entre outras. Então, aí dentro desse escopo de tratamento da fisioterapia, que vem exercício de fortalecimento muscular, exercícios aeróbicos, de condicionamento, liberações miofasciais, toda a parte mecânica de analgesia, né, além de massagens, vão estar sendo utilizados no tratamento. Porém, nós vamos direcionar de acordo com cada tipo. Pode ser útil também para esse paciente até o acompanhamento psicológico, pois
como envolve também um quadro emocional, na sua grande maioria das vezes, muito atribulado, pois é oriundo de traumas psicológicos, ou pode estar relacionado a uma situação de depressão, por exemplo. Então é sempre interessante estar sendo acompanhado por um psicólogo e até mesmo, em alguns casos, por situações com um psiquiatra que passa medicações necessárias. Como nós trabalhamos com medicina chinesa também, muitas vezes pode ser evitada essa situação, mas nós vamos estar comentando mais para frente a respeito disso, de forma detalhada. Diferentemente de 20 anos atrás, hoje a acupuntura é extremamente recomendada, além de outras terapêuticas que conhecidas como complementares ou medicinas alternativas. Não é o caso da acupuntura, que ela está mais ligada, é uma situação de medicina tradicional chinesa, ela é específica, uma medicina específica. E ela vai ter uma atuação extremamente importante, porque ela faz um diagnóstico que é mais minucioso, que vai diferir de paciente para paciente. E a gente vai falar sobre isso. E não é uma coincidência que 80% dos pontos gatilhos se localizam em pontos de acupuntura, que essas regiões elas têm uma grande concentração de energia. Então, no próximo vídeo nós vamos falar um pouco sobre a fisiologia, a fisiopatologia da formação do ponto gatilho, como isso vai impactar na fibromialgia e a importância dos exercícios, quais exercícios mais indicados para o tratamento da fibromialgia.